How many people have you slept with? I've only slept with you. Oh my God, are you being serious? Really? Yeah, I'm serious. Everyone else kept me up all night. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal secundário, clica no link da descrição, conheça também meu canal no Spotify, meu livro, sei lá, fique à vontade, tá? Vamos lá, vamos rápido, vamos falar sobre o vídeo de exemplo. O vídeo de exemplo, é claro que é num tom de brincadeira, provavelmente é uma conversa já roteirizada ali e tal, né? Apenas para fazer um videozinho e tal na internet. Mas ele traz uma pergunta, tá? E é sobre essa pergunta que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje, tá? Que é o seguinte: com quantas pessoas você já dormiu, né? Essa pergunta é uma pergunta que pode martelar na cabeça de alguns caras, especialmente se eles estão diante de uma beldade, de uma moça que eles olham e pensam, nossa, ela é um anjo, ela é perfeita, né? Então, por exemplo, a moça do vídeo é uma moça que com toda a certeza do mundo, uma parcela considerável vai olhar e vai pensar, meu Deus, que moça linda, né? Loira, olhos azuis e não sei o que, né? Tem todo um certo, uma certa característica, não apenas por isso, né? Você tem todo um conjunto que de fato é atraente nela, sim, não vou negar, né? Ainda que não seja o meu perfil favorito, eu entendo sim essa visão, até porque eu tô falando aqui não só especificamente do perfil dela, mas do que ela transmite. Então, às vezes o cara, ele quer enxergar naquela mulher que ele considera atraente, então por isso que eu falei dessa questão de perfil, né? Então, por exemplo, comigo, talvez eu vá olhar uma mocinha ali e tal, que encaixe dentro das características que eu considero interessantes, e eu vou querer acreditar que ela não é capaz de fazer tal coisa, de cometer tal ato, né? Então, isso é parte importantíssima da ilusão masculina perante o feminino, que é uma das coisas que a gente quebra aqui. A gente quebra a ideia de que o feminino é perfeito, de que o feminino... É óbvio que você não acha isso 100% do tempo. O problema é quando você olha nos olhos, quando você começa a idealizar aquilo, aquela parceira. Tanto que tem alguns, né, produtores que falam aquela coisa do tipo, só a minha sim, a minha é exceção, o resto não sei o quê. Por quê? Por que isso existe? Isso existe porque você precisa alimentar essa ilusão. E nem tô dizendo que a sua parceira ela é tão ruim quanto todas as outras. Não é isso que eu quis dizer. Eu estou dizendo que às vezes ela é e você está se iludindo, tá? Então, dizendo tudo isso que eu acabei de falar, uma das coisas menos interessantes a se saber, num sentido de você acabar quebrando essa ilusão, é esse ponto. É o ponto de com quantos parceiros ela já teve, né? Algum contato ali, uma relação íntima e tudo mais. E pior, se você é ou não o melhor deles. Então, nesse vídeo você tem duas grandes inseguranças masculinas, que não são inseguranças num sentido de apontar o dedo e falar, nossa, que absurdo. Não, é uma insegurança mais do que normal, super plausível, não há problema em você se sentir assim, do mesmo modo que elas têm as inseguranças delas, né? Que aí sim, toda uma mídia, todo mundo fala, tudo, né? Sem problema nenhum. A nossa, você deve ignorar, você deve isso, deve aquilo. Então, assim, aqui não. Aqui a conversa é outra, aqui eu entendo perfeitamente, eu estou trabalhando vocês nesse sentido, justamente para não ficar apontando o dedo e só dizer, você é culpado disso, você tem responsabilidade naquilo, o homem tem que mudar por causa disso, não sei o que, a liberdade delas e tal. E sim, a liberdade delas existe, assim como eu sempre falo, uma das frases mais habituais, né, dentro aqui do canal, ela não é sua, é apenas a sua vez, ela é uma frase que conecta perfeitamente, não com a ideia do tipo, então eu não vou me relacionar de jeito nenhum, porque é só a minha vez mesmo. Você até pode pensar isso, mas não é isso exatamente o que a frase pode simbolizar. Ela simboliza especialmente que aquela pessoa, ela é um ser humano e, por consequência, ela é capaz de mudar o pensamento, de mudar um sentimento perante você, tá? Então, não necessariamente coloque todas as fichas da sua vida nisso. Tá? É assim que eu interpreto essa frase, é assim que eu transmito ela a você. Por quê? É como eu falei, às vezes você pensa demais no quão exceção sua parceira é, no quão incrível, maravilhosa,
e esquece do fato de que ela não deixou de ser ser humano, não deixou de ter a natureza feminina ali do lado positivo e negativo, apenas ela muitas das vezes é melhor em lidar com isso, melhor em lidar com a sua própria natureza, assim como o homem também precisa ser, né? Então, os melhores homens, do ponto de vista de caráter, ética e etc., são os homens que controlam a sua natureza, o lado mais negativo do lado feminino, né? Do lado masculino, perdão, né? E direcionam aquele potencial, também relacionado à natureza masculina, para algo interessante, seja de repente na questão de ganhos financeiros, né, liderança e por aí vai, né? Então, existem muitas características da natureza masculina positivas, assim como negativas, principalmente questão de violência, né? Outros aspectos que, se não muito bem suprimidos ali, muito bem trabalhados, você acaba se entregando demais a esse aspecto e nisso você cai também na armadilha, né? Então, do mesmo modo que muitas aí estão caindo nas armadilhas da natureza feminina, se entregando ao lado mais profano, alguns caras também fazem o mesmo, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar, toda essa explicação, ela vai para um mesmo sentido, que é o de que necessariamente saber a resposta pode não ser o ideal, pode não ser a situação mais interessante, pelo fato de que você está idealizando aquela parceira. Agora, se você não a idealiza, se você realmente se concentrou no que mais importa nas suas análises de modo geral e compreendeu com quem você está se relacionando, aí saber o número exato pode não ser a coisa mais relevante para você, tá? E nem estou dizendo que, então significa que se eu me preocupo com isso eu estou errado? Não, ao contrário. Eu estou dizendo para você o seguinte: você tem que estar ciente de qual é o perfil que você decidiu se relacionar, tá? A partir do instante que você está diante aí, de repente, de um perfil, uma mulher que já passou por outros relacionamentos, que já viveu e você quer ter esse relacionamento com ela, então pare de idealizá-la. Ela vai ter, sim, suas fraquezas, seus momentos, e é isso. Ou você pode simplesmente decidir, olha, eu analisei a minha pessoa, analisei quem eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gostaria de ter no relacionamento e descobri que o relacionamento não vai me entregar isso. Perfeito, então não vai entrar em relacionamento. Você vai ir por um caminho, né, direcionado ali, um caminho mais solitário, como eu chamo, né? Então, que eu não falo solitário num tom negativo aqui, vocês sabem, quem me acompanha já sabe, tem solitário no nome do canal, né? Então, tudo isso é sim importante. Eu volto a dizer, não pode ser uma escolha pura e simples porque fulano de tal na internet me falou que eu preciso ser solitário, então eu vou ser o cara ali não sei o que, indiferente e pá. Não é isso. Você tem que escolher o caminho conforme aquilo que você enxergou da sua vida. É como eu falei, se você sempre idealizou o feminino, sempre enxergou nela essa perfeição toda, né? Ou pelo menos naquelas que você tinha interesse e tal, e começou a se dar mal, começou a ficar frustrado mesmo com o resultado, entenda que nesse sentido o erro foi seu. Nesse sentido. No sentido dessa expectativa ilusória. E é ilusão o que eu combato aqui, né? Então eu vou combater a ilusão de que você ter essa resposta necessariamente vai significar grandes coisas, tá? Não vai, assim, no geral não vai. É como eu falei, uma coisa é você ter uma noção de como ela é, de qual comportamento, né? Se ela fez parte, por exemplo, de um nível de vida passada ali, muito ligado ao que a gente chama de carrossel e não sei o quê, e você não tem essa mesma bagagem. Você vai se relacionar com um perfil que você está sempre buscando essa validação dela, você vai estar sempre nessa expectativa e muito provavelmente ela também vai te enxergar com um menor valor, como um tal de prêmio de consolação. Então não funciona, não é só simplesmente pelo número em si, é por toda a bagagem emocional que isso traz, tá? Então eu entendo que os perfis mais liberais da coisa, que foram, né, que buscaram essa ideia de ter vários parceiros e tudo mais, esses perfis devem se relacionar com caras dessa mesma pegada, tá? Porque aí a possibilidade
disso ser um grande problema diminui. Não estou dizendo que não exista, né? É que a diferença é o que eu já falei, o mercado ele não pensa assim, né? Um homem que teve várias parceiras, ele é um homem valorizado e muitos desses até falam que não sei o quê, mas quando a gente vai ver, na hora do vamos ver, eles se relacionam, se casam, têm relacionamentos sérios com perfis que não fizeram parte da festa, não fizeram parte da brincadeira. A maioria esmagadora é assim. É um ou outro que não, né? E esse um ou outro, né, respeita a decisão, assim como aqueles que optam pelo contrário. Eu só tô apenas dizendo do quanto que o mercado ele não é, entre aspas, justo. E não é justo entre aspas mesmo, porque se o feminino valoriza essa característica, né, e o masculino valoriza o oposto, faz sentido total. O cara destacado no final da festa, né, escolher para namorar nenhuma das que estavam presentes ali, né? Então, assim, faz parte. Essa é apenas uma indicação da realidade, não se isso é justo, se é correto ou algo assim, tá ok? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se você curtiu, você deixa o like. Se inscreva lá no meu canal secundário para dar um apoio também, tá? Os conteúdos de lá, por serem diferentes, não vai ter todo dia, né? O canal que tem conteúdo todo dia, esse aqui, que é mais ligado a React e tal, aquele vai ser mais para reflexões, uma coisa mais profunda, né? E para teorias também e tal, né? Então, não que esse não tenha, mas direcionado num sentido diferente, tá bom? Então, tamo junto, até a próxima.